Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno. O vídeo de hoje vai falar sobre um governo com características bem únicas. Esse governo veio substituindo um governo do PMDB que era altamente impopular. Um governo que nasceu num contexto de grande crise econômica. Um governo que inclusive veio prometendo grandes reformas econômicas e selecionando ministérios técnicos que não iriam ceder à troca de favores do Congresso. Um governo que não saía da boca da imprensa e principalmente um governo que recebeu muitos pedidos de impeachment. Galera, parece familiar, mas eu estou falando do governo Fernando Collor de Mello. Essas e outras semelhanças são justamente o argumento que me fizeram fazer esse vídeo, justamente para ensinar algumas lições que o governo Collor aprendeu na marra, mas poderiam ser muito úteis para o governo de Jair Bolsonaro e também para qualquer governante do Brasil no futuro. Antes da gente seguir, já sabe, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e, se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos! A primeira lição que a gente seleciona aqui, que o governo Collor pode ensinar para o governo Bolsonaro, é não seja personalista. Quando eu falo personalista, é centralizar as coisas do seu governo em você. Você que irá resolver, não seus ministros, os deputados, as negociações políticas. Você. Você é o super-herói. Tanto Fernando Collor de Mello quanto Jair Messias Bolsonaro compartilham essas características. Essa atitude de homem forte, firme, que resolve os problemas rapidamente, que dá demonstrações de força. Jair Messias Bolsonaro faz flexão com o exército. Fernando Collor de Mello adorava sair correndo nos domingos com camisetas com slogans do governo. Fernando Collor de Mello, inclusive, foi eleito abusando muito da sua figura, de sua figura que fala bem, que consegue comunicar tanto com as classes mais altas quanto as classes mais baixas. Um alagoano muito firme, um cara que subia no telhado e quando falavam que alguém queria matar ele, abria as camisas no meio do comício e falava: sou eu que querem matar? Então matem agora, na frente do povo, mas eu nunca pararei de defendê-lo. Messias Bolsonaro faz a mesma coisa, sempre agindo no caráter de defender o povo, nesse caso também honrando seu sobrenome de Messias. Isso tem consequências ruins tanto para o governo quanto para a política em si. Porque para a política em si, primeiramente, é porque você acaba colocando a política como um jogo entre anjos e demônios. O herói, o cara que vai te salvar, que centraliza todas as qualidades e virtudes, está ali para combater um inimigo. Sejam ele pessoas, uma classe, um determinado problema do governo. E isso vai fazer sempre que a narrativa do governo seja nós contra eles. Você não vai ficar do lado ruim, vai ficar do lado do presidente, o lado bom. E a segunda questão é justamente que quando você faz essa articulação personalista, focada em você, você acaba destruindo as suas negociações com partidos políticos, finge que é um reizinho, um ditador, governa apenas por decretos ou medidas provisórias, que tanto Collor quanto Bolsonaro vão fazer muito. E aquela coisa também, você acaba focando tanto nos discursos e na sua qualidade com o povo, já que você é o herói a ser adorado, que todas as outras instituições são apenas obstáculos. E isso gera um grande problema, porque sem as instituições você não governa. E isso deixa muito claro a nossa próxima lição. Não demonize a política. Foi em 1989, um ano antes então do Collor assumir, que o cientista político Sérgio Abranches cunhou o termo presidencialismo de coalizão. Essa é basicamente a articulação que a gente tem na nossa república. Um presidente que tem o papel de chefe de governo e de Estado, mas que depende muito do legislativo para apoiar coisas. Mas ainda tem alguns poderes, como poder fazer medida provisória, ter veto, essas coisas. A coalizão que governa junto com o presidente é realmente muito difícil de fazer. Afinal de contas, estamos falando de um país que é muito grande, de dimensões continentais e muito populoso. Além disso, temos grandes desigualdades locais, o que faz com que alguns interesses de muitos brasileiros sejam completamente diferentes de outros brasileiros. Junto a isso, nós temos frouxos elementos de garantia eleitoral, o que faz com que vários partidos políticos nasçam e se proliferem no Brasil, o que dificulta muito a formação de alianças por alguns projetos de lei, algumas mudanças constitucionais, o que acaba, junto com mecanismos bem falhos que a gente tem de coibir corrupção, faça com que esses políticos, esses partidos políticos, acabam negociando para votar por algum projeto, negociação de orçamento, negociação de vaga em ministério, secretaria ou empregos públicos. Fora que isso acaba deixando uma grande percepção para com a população de que todo político é ladrão. E isso é um grande problema. Quando você demoniza a política e os políticos, chamando tudo de corrupção, você está possibilitando uma grande alavanca, uma grande plataforma política para candidatos que se dizem anti-establishment. Isso, tanto Collor quanto Bolsonaro acabaram compartilhando muito. Collor, já o caçador de marajás, iria combater a corrupção que foi muito escandalosa no governo Sarney, além de que iria combater os servidores públicos que ganhavam muito e não trabalhavam, que são os marajás.
enquanto o Bolsonaro foi muito impulsionado pelo lavajatismo. Não à toa, o Sérgio Moro virou ministro da Justiça. E essa questão principal vem de escândalos de corrupção dos governos petistas quanto do governo Temer. E isso acaba gerando um problema ainda maior, porque querendo ou não, é na política que saem os projetos de lei. Seja para acabar com leis, seja para atualizar leis, seja para acrescentar leis, fazer políticas públicas. E quando você acaba demonizando toda a política e junta com aquele personalismo que eu falei lá no comecinho, acabou, você não vai governar. O Collor vai ter um grande problema em relação a isso, porque quando ele é eleito, a eleição dele era apenas para presidente. Não tinha isso que a gente tem ainda, de 4 em 4 anos a gente tem presidente, deputados, senadores. Então quando ele entra, ele não tem base nenhuma. Ele realmente não tem nem o partido dele, que não existia na época que foi feita a última eleição, que tinha sido em 86. Dessa forma, o Collor diz que vai fazer votação por tema, vai fazer base para fazer algumas coisas, nunca vai ter uma grande base majoritária para apoiar ele sempre. Dessa forma, algumas propostas que são de interesse do governo, mas também do Estado, como, por exemplo, votar algumas coisas para acabar com a inflação, que na época do governo Collor, em 1990, já estava em 2.000%, ou para cortar gastos e coisas do tipo, o Collor tinha sim apoio até da Câmara dos Deputados. Mas, quando tinha alguma coisa mais difícil, como, por exemplo, cortar salário, quando tinha que negociar mudanças mais estruturais, ele sempre apanhava. Seja de ser ou ter muitos obstáculos do pessoal da Câmara dos Deputados, esteja apanhando do Judiciário. E aí é que tá. É fácil você aprovar coisa quando tem o apoio de todo mundo, até dos seus opositores. Aí você pode até passar medida provisória, o pessoal não reclama tanto. Agora tenta fazer isso com coisas que demandam mais articulação, mais aliança política, fazer reformas realmente mais estruturais. Você acaba demonizando tanto os políticos e as negociações que tudo vira corrupção e você não consegue ter base para provar nada. E isso gera uma grande paralisia decisória. Collor sofreu muito isso e Bolsonaro acabou também fazendo muito isso, não tendo algumas grandes reformas, como a administrativa, como a fiscal, como o projeto anticrime que era do Moro, passarem. E é muito curioso essa história de demonizar a política e se vender como um candidato anti-establishment, justamente porque, por exemplo, o Collor já tinha passado por 5 partidos políticos, já tinha sido deputado, prefeito, governador de Alagoas antes de virar presidente, e o Bolsonaro já tinha mudado de partido 9 vezes, já tinha passado por um monte de espectros políticos, já tinha sido deputado há mais de 20 anos, inclusive a primeira eleição dele foi enquanto o Collor tinha sido presidente, e mesmo assim demonizaram a política e as negociações. Quando você demoniza as instituições, você não consegue governar. E isso gera a terceira lição. Não apele para o exército ou para o povo. Isso é uma terceira lição que vem muito nas outras, porque acaba que é tudo uma consequência. Personalização da política, demonização da política. E você acaba, quando você perde nas instituições clássicas de fazer projetos de lei, negociação, coisas que fazem realmente governos aprovarem coisas, você acaba apelando, geralmente, para alguns setores de controle que você tem para fazer alguma pressão popular, para pressionar as pessoas que deveriam estar fazendo isso. Então, no caso, você não negocia com os políticos, mas pede ou para algumas instituições das Forças Armadas, ou para o povo, através de protesto e manifestação, para fazer alguma coisa. Você meio que terceiriza essa responsabilidade. As Forças Armadas são uma instituição geralmente bem mais quiça no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, quando o estigma da ditadura militar começa a ser um pouco deixado de lado. Dessa forma, vendo em IBGE e em Datafolha, o povo geralmente coloca as Forças Armadas sempre a partir de 70% no conceito de aprovação, muito mais do que partidos políticos, Câmara dos Deputados, Senado. Bem, Collor não vai apelar para os militares em 1990 e nos anos a seguir que restavam de governo, justamente porque o seu governo era marcado pelo conceito de redemocratização, de transição política. Ele tinha sido o primeiro presidente eleito pelo povo desde Jânio Quadros em 1960. Então ficava muito feio, além de mostrar que ele não conseguia negociar com o Congresso ou governar de fato, voltar justamente para os militares. Collor ele foi eleito e tinha grande popularidade. Quando ele recebe a posse em 15 de março de 1990 do Sarney, ele tinha 70% de aprovação no Brasil, o que é muito grande. Só que, conforme ele foi indo com o governo, confiscando a poupança, mostrando que ele não conseguia aprovar coisa, mostrando que a inflação, não importasse o que ele fizesse, continuava subindo. E o pior, em 1990 a gente vai ter uma recessão de 3% do PIB, ou seja, 3% do PIB caiu, o Collor começa a ficar cada vez mais abandonado pelo povo. Claro, deixando alguns setores, tipo as elites empresariais, ou grandes camadas urbanas, ou mesmo o pessoal do interior do Nordeste, que era um eleitorado forte do Collor.
Só que, querendo ou não, vai desgastando, vai fritando, e mesmo fazendo grandes discursos, pronunciamentos, ele vai perdendo esse apoio. Bolsonaro não. Bolsonaro já tem por causa da corrupção, ele se confia muito nessa questão das Forças Armadas, que tem grande popularidade perante o povo, e começa a apelar para elas justamente por serem militares técnicos, que não estão envolvidos em negociações. Então, sempre que ele começa a perder as negociações, começa a perder aprovações de coisas, ele se volta para os militares, ou colocando nos ministérios, ou colocando os militares para fazer essa negociação política, como aconteceu tanto com os generais Floriano Peixoto, o general Luiz Eduardo Ramos e agora o Braga Neto na Casa Civil. Bom, já falamos aqui para não personalizar a política, não demonizar a política e não apelar para o exército e para o povo. Mas a quarta lição para a gente encerrar o vídeo de hoje, o Collor fez até que bem e o Bolsonaro vacilou muito. Busque liderança global. Em 89, quando o Collor é eleito, o mundo já estava mudando muito de cara e o Collor soube aproveitar isso bem. Na Europa, o muro de Berlim tinha acabado de cair e as Alemanhas se uniram. A União Soviética estava se mostrando muito errática e estava parecendo que era a hora de duas coisas: multilateralismo e blocos econômicos e regionais. Collor estava muito atento para isso e ele abusou muito disso para apelar para a questão de modernização, de que a liberdade e a democracia liberal tinham vencido o socialismo real soviético. Dessa forma, Collor, antes de tomar posse, vai viajar pela Europa e tomar muito cuidado, ouvir muitas opiniões de muita gente para saber qual que deveria ser a política externa do Brasil. Nos anos 80, o Brasil tinha péssima fama mundial. A gente era conhecido como caloteiro, principalmente pelos calotes e as moratórias do Figueiredo e do Sarney. A gente tinha uma grande fama de destruir o meio ambiente e de matar indígenas e ativistas, o que ficou muito claro com o assassinato do Chico Mendes em 88. Dessa forma, o Collor tentou mudar muito essa retórica e essa opinião, apostando em duas coisas principalmente: aumentando a sua zona de influência com o multilateralismo, então a gente faria amizade com muitos países, vários blocos, a Europa, a América do Norte, até os socialistas e principalmente os ex-socialistas, e também apoiar muito a negociação para um bloco econômico regional, o que já tinha sido iniciado no governo Sarney, mas foi concretizado no governo Collor e ficou conhecido como o Mercosul. Além disso, o Collor fortaleceu muito a nossa política na ONU. A gente ficou muito conhecido por fazer grandes campanhas de direitos humanos, a gente fez parte de uma grande elaboração para a agenda nuclear global e a gente ainda sediou em 92 a Eco 92 no Rio de Janeiro, fazendo do Brasil uma grande capital para as discussões e também elaborações de políticas públicas levando em conta o meio ambiente. Essa política que o Collor vai acabar fazendo é muito boa, porque ela não abriu mão da soberania, por inteiro pelo menos, nas relações com os Estados Unidos, mas também sempre buscou colocar o Brasil capitaneando integrações regionais e mundiais, tanto com a liderança no Mercosul, quanto realmente fazendo política com todo mundo, o que foi muito válido e marcando presença na ONU, o que foi continuado por Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, e acabou sendo, sim, sucateado com o chanceler Ernesto Araújo, que acabou fazendo uma grande posição unilateral, obedecendo e alinhando com os Estados Unidos, numa grande teórica realmente cruzadista. A gente nem endossou a campanha de vacina com o coronavírus, que todo mundo apoiou. O Brasil, inclusive, apoiou, mas ele acabou não endossando, ficou neutro, junto com os Estados Unidos e outras repúblicas um pouco menores. Então, isso acaba gerando, sim, consequências para a nossa política externa, não só de governo, mas de Estado. Bom, galera, essas foram as 4 lições que tanto o governo Collor pode ensinar para o governo Bolsonaro, quanto também é válido para qualquer governo que vier nessa nova república que nós temos, obedecendo ao sistema institucional que nós temos. A gente não pode demonizar, porque realmente sempre vai ter algum candidato que vai usar essa plataforma para fazer uma campanha contra tudo isso que está aí, e quando for eleito não vai conseguir governar. Negociação é sim importante, mas negociação não é a mesma coisa que corrupção. A gente tem sim que promover muitas reformas políticas, estruturais da nossa política brasileira, como por exemplo, realmente dificultar partidos políticos, alianças, dificultar essa questão de orçamento, de colocar a gente em cargo, de realmente coibir a corrupção e promover sim o nascimento de boas e novas lideranças, que façam uma política mais ideológica, sim, porque a gente acaba sabendo mais ou menos como a pessoa vai votar, e também tirando essa questão de tomar lá da cá, que é tão maculada na nossa política. Tem solução, mas a solução não passa por demonizar políticos, por demonizar campanhas políticas, por demonizar toda a negociação. Política é a arte de resolver coisas. E nós, sociedade civil, temos a arte de pressionar, de cobrar, e sim as pessoas corretas, deputados e senadores, eles que fazem as leis. Apenas colocar tudo na responsabilidade do presidente não adianta nada. Galera, muito obrigado.